Boa noite a todos, sejam bem-vindos à página da Primeira Igreja Presbiteriana de Itapecerica da Serra. Eu sou o reverendo Alexandre, o pastor da igreja, e nesta noite nós estaremos fazendo a transmissão do estudo bíblico que acontece no livro de Atos dos Apóstolos. Então sejam bem-vindos, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês, aos irmãos da igreja, àqueles que têm acompanhado a nossa página, que Deus esteja abençoando a vida de vocês. E a partir de agora nós vamos estudar a palavra do Senhor. Nós já temos estudado aí algumas quintas-feiras o livro de Atos dos Apóstolos e hoje entraremos no capítulo de número 13. Mas antes de iniciarmos o estudo da palavra do Senhor, eu gostaria de fazer uma oração pedindo a Deus que nos ilumine nesse momento e nos ajude a compreender a sua palavra. Então feche os seus olhos e me acompanhe nesta oração ao Senhor Deus. Pai querido, nós louvamos o Teu nome, Te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estudar a Tua palavra, de tê-la em nossas mãos. Há lugares, ó Deus, em que a Tua palavra ela não pode ser lida, não é acessível ao Teu povo. Pessoas, ó Deus, que clamam o Teu nome, mas não têm o acesso facilitado à Tua palavra. E nós temos, ó Deus, e Te louvamos por isso, Te agradecemos, ó Deus, pela liberdade que temos em nosso país, pela liberdade que temos de usar as redes sociais, de usar os equipamentos e tecnologias que o Senhor, através dos homens, nos concede, e assim usar, ó Deus, esses meios para divulgar a Tua palavra, instruir os irmãos e aprender mais acerca do Senhor. Te louvo por essa oportunidade tão rica que o Senhor nos concede. E agora eu suplico a Deus a Tua graça, o Teu entendimento, para que nós possamos compreender a Tua palavra, ó Deus, de modo que ela venha falar aos nossos corações e nos ajudar a Te servir melhor do que temos Te servido até agora. Abençoa as nossas vidas, Pai. É a oração que fazemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então, nós vamos hoje estudar o capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Então, pegue a sua Bíblia aí, para que você possa acompanhar conosco o estudo da palavra do Senhor. Esse capítulo é um dos capítulos que eu mais gosto no livro de Atos dos Apóstolos, porque ele marca o início do ministério missionário do apóstolo Paulo. Na verdade, Paulo ele já tem realizado um ministério junto à igreja de Antioquia, um ministério de ensino, mas a partir desse momento o trabalho missionário vai tomar conta da vida do apóstolo Paulo. Então nós vamos estudar um pouquinho sobre isso nesse texto aqui de Atos capítulo 13. E diz assim a palavra do Senhor: Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Eu vou inicialmente ficar nesses 3 versículos aí do capítulo 13, para que a gente possa compreender, aí esse texto da palavra do Senhor. Então esse texto ele dá início ao começo do trabalho missionário do apóstolo Paulo. E antes mesmo de iniciarmos sobre a sua trajetória missionária dele e de Barnabé, que os dois juntos vão rumar para as missões estrangeiras, nós precisamos observar que Paulo e Barnabé se encontravam servindo a igreja de Antioquia. E Lucas, ele coloca aqui o destaque sobre a igreja de Antioquia, mostrando que essa igreja vai se tornar um grande centro de atividade cristã. Havia uma igreja em Jerusalém, e durante parte do livro de Atos dos Apóstolos, a igreja de Jerusalém ocupa o papel central, porque é lá onde estão os apóstolos, e lá é que surgem as primeiras iniciativas da igreja cristã. Lá acontece a pregação, lá acontece as formas de culto, enfim, toda a vida ela estava
restrita ali à igreja de Jerusalém. Na medida em que a igreja vai se espalhando, a igreja vai avançando, outros centros vão sendo alcançados pelo evangelho, e um desses centros é a cidade de Samaria, que fica na região próxima. A gente viu isso lá no capítulo 8. E essa expansão do evangelho em Samaria, ela acontece depois de uma perseguição que sobrevém à igreja e que resultou na morte de Estevão, o primeiro mártir cristão. Então, a partir desta perseguição, a igreja então começa a se espalhar e alguns irmãos também vão parar em Antioquia da Síria. E ali eles vão iniciar uma igreja, né? Pregando aos gentios de Antioquia, vai surgir uma igreja. Quando chega ao conhecimento da igreja de Jerusalém, que uma igreja foi formada em Antioquia, eles enviam Barnabé para iniciar um trabalho de discipulado, né, e de estudo da palavra do Senhor com esses irmãos lá de Antioquia. Consequentemente, Barnabé então leva Paulo consigo. Ele entende que é momento de aproveitar Paulo, né, que nesse momento ainda usava o seu nome Saulo. E ele então vai buscar Saulo e o leva para Antioquia, e ali eles passam um período de discipulado, ensinando os irmãos da igreja de Antioquia. Tá? A igreja de Antioquia, ela aparece aí no capítulo 11, e foi ali que os cristãos receberam esse nome, né? Passaram a ser chamados de cristãos. E a igreja de Antioquia, ela aparece justamente num contexto em que o evangelho chega aos gentios e que também, né, a igreja começa a se tornar uma igreja multicultural. Afinal de contas, a igreja era formada por judeus, né? Sejam judeus naturais ou judeus prosélitos. Havia alguns prosélitos ali dentro da igreja de Jerusalém. E havia também aqueles que eram os tementes a Deus, que não eram judeus de natureza, mas que também estavam rondando ali, por assim dizer, o judaísmo, e que de alguma maneira eles se interessaram pela religião cristã. Né? Eu vou pedir aqui a licença àqueles que estão nos acompanhando pela internet, pelo Facebook, porque esse estudo também está sendo transmitido internamente para a igreja pelo JITS, e tem uma pessoa com o microfone ligado. Vou pedir para quem estiver com o microfone ligado, por favor, que desligue, tá? Eu não consigo aqui identificar, mas quem estiver com o microfone ligado, por favor, desligue. Perfeito, para nos ajudar nesse sentido. Então, retomando aqui o nosso estudo, como eu dizia, então, a igreja de Antioquia, ela começa a dar os primeiros passos, né? Como uma igreja multiétnica, formada por judeus e por gentios. Mostrando aqui que as palavras de Jesus estão se cumprindo na medida em que a igreja avança, na medida em que a igreja cumpre aquele roteiro de Atos 1:8, de anunciar o evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Os gentios já haviam sido alcançados pelo evangelho quando Pedro prega a palavra de Deus, prega o evangelho para Cornélio e seus amigos e parentes, que a gente já até falou sobre isso lá no capítulo 10, quando Cornélio envia uma comitiva para buscar Pedro, e Pedro vai com essa comitiva de volta à casa de Cornélio, e ali ele prega o evangelho. Então os primeiros gentios são alcançados dessa maneira. Mas um ministério mais consciente, mais efetivo, ainda estava para ser realizado. E a igreja de Antioquia vai ter papel fundamental nisso tudo. E como nós lemos aqui no capítulo 13 de Atos, né, estavam ali alguns irmãos da igreja, e a gente pode perceber a partir do capítulo 13 que a igreja de Antioquia contava com uma liderança muito forte, uma liderança muito ativa, e de irmãos bem capacitados na liderança da igreja. Né? E esse é um dos pontos que favorece essa igreja. Né? A igreja ela precisa sim de uma liderança capacitada, a igreja precisa de uma liderança capaz de ensinar, uma liderança capaz de liderar e de caminhar
com o povo, né, em cima, em torno do ensino da palavra do Senhor. E Lucas, ele faz questão de mostrar para nós, aí nesses primeiros versículos, que essa igreja era bem servida. Ele, inclusive, fala que a igreja de Antioquia tinha profetas, ou havia na igreja de Antioquia, profetas e mestres. Ele não especifica quem são profetas, quem são mestres nesse grupo, né? Mas nós temos aí a indicação de que eram pessoas que ocupavam uma posição de destaque dentro da igreja e como mestres e profetas. E aí nós temos Barnabé, que vem em primeiro, né, nessa lista, certamente porque Barnabé foi o designado pela igreja de Jerusalém para acompanhar os irmãos de Antioquia. E depois vem Simeão, por sobrenome Níger. O nome Níger é o nome latino para negro. Então, os comentaristas entendem aqui que essa referência, né, de Simeão, primeiro porque é provável que houvesse outros Simeões dentro da igreja, né? Então, esse nome era muito comum nesse tempo e foi então necessário, provavelmente, foi necessário que distinguisse esse Simeão de outros. E aí se faz referência à sua cor da pele ou ao fato dele vir da África, porque o Níger, né, é a região hoje da Líbia, ali na África. Tá? Então, se faz essa referência, então, à sua cor da pele ou à sua região, da mesma maneira que é feito referência a Lúcio pela cidade onde ele nasce, a cidade de Cirene. Então, Simeão, o negro, né, e Lúcio de Cirene. Alguns comentaristas acreditam que Simeão aqui seja o mesmo Simeão o Cirineu, aquele que carrega a cruz de Jesus e que tinha 2 filhos na igreja de Roma, Alexandre e Rufus. É provável que sejam, mas não há como saber. De todo modo, né, Lucas faz questão de distingui-lo, fazendo questão de mostrar que esse Simeão era um Simeão específico, conhecido da igreja. E provavelmente isso indica que haviam outros com esse mesmo nome. E havia também o Lúcio e Manaém, que era irmão de Herodes, irmão adotivo, ou foi criado junto com Herodes. O Herodes Antipas, o tetrarca, que já foi aqui mencionado em outros momentos. Tá? E o próprio Saulo. Então, essa igreja era bem servida de pessoas, de mestres, né, de profetas, de homens que tinham uma capacidade dada por Deus, tinham dons dados por Deus, com o objetivo de ensinar e instruir a igreja. Não podemos nos esquecer que o próprio apóstolo Paulo vai fazer menção disso lá em Efésios capítulo 3, né, que a igreja, melhor dizendo, capítulo 4, que a igreja recebeu os dons. E dentre esses dons que servem à igreja, através do ensino, estão os profetas e estão os mestres. Então Lucas faz menção a isso aqui nessa passagem que nós acabamos de ler. Mas há um detalhe que é importante ressaltar aqui, que eles estavam servindo ao Senhor e jejuando. Essa palavra servir aqui ela é muito importante porque ela é usada nos tempos do Antigo Testamento em referência ao serviço que era realizado pelo sacerdote. Então, o serviço aqui que se tem em mente, quando Lucas usa essa palavra, era aquele trabalho realizado pelo sacerdote no templo, o trabalho de realizar os sacrifícios e todos os rituais que a lei exigia. No entanto, quando nós olhamos o texto, nada indica que eles estivessem realizando algum sacrifício ou fazendo algum ritual, né? Mas Lucas faz questão de usar esse termo e com isso ele indica, né, que agora o serviço cristão ele é de outra forma. Né? O serviço cristão aqui é através do ensino, é através do acompanhamento e de outras atividades que acontecem, né, dentro da igreja. E uma dessas atividades aqui é a atividade do ensino e a outra atividade é a atividade da oração. Então eles estão servindo e estão orando junto à igreja. Então nós precisamos observar esses 2 pontos. Algumas pessoas estão indicando para mim que não está saindo o som pelo Facebook.
É isso pelo Facebook que não está entrando o som? Deixa eu ver aqui se nós conseguimos resolver essa questão. Bem, pelo Facebook parece que está tudo bem. Não sei se essa dificuldade ela surge apenas aqui no Jitsi, mas nós estamos tentando aqui resolver para ver se todos conseguem ouvir, tá? Espero que tenha melhorado. Vou pedir àqueles que estão na transmissão conosco aí pelo Facebook que acenem ou comentem se estão tendo dificuldade para nos ouvir. Não imagino que os irmãos do Jitsi estejam tendo dificuldade. Alguém no Jitsi está tendo dificuldade de ouvir a minha voz, de ouvir a minha explicação? Todos pelo Jitsi estão ouvindo? Para mim está normal. Perfeito. Então no Jitsi está bem. Quem tiver aí possibilidade de ver pelo Facebook se está acontecendo alguma interferência, por favor, comenta lá no Facebook se está acontecendo algum problema, tá? Mas retomando aqui esses 3 versículos que eu estava falando. Então a igreja ela era bem servida, né? Temos aí um grupo de pessoas bem capacitadas na liderança da igreja, cuidando do ensino dos irmãos, cuidando da instrução e do fortalecimento desses irmãos, tá? Então, temos que observar essa outra coisa também que foi já mencionada, servindo eles ao Senhor e jejuando. Então, eles estavam servindo e jejuando, mostrando também, irmãos, que aqueles que são separados para o serviço cristão, eles estão sempre ocupados, né? Muito se fala acerca disso, talvez até pareça um clichê, mas essa é uma grande realidade, né? Aqueles que são chamados a servir, aqueles que são chamados a trabalhar na obra do Senhor, não vivem desocupados. Se nós pensarmos ali, por exemplo, naqueles primeiros discípulos que foram chamados pelo Senhor e que se tornaram posteriormente seus apóstolos, todos eles tinham alguma ocupação, né? Nós vemos lá Pedro, André, Tiago, João, Mateus e tantos outros que tinham alguma função. É claro, não eram atividades religiosas, mas eram pessoas que estavam servindo. Se olharmos para o Antigo Testamento, nós vamos ver também que os homens de Deus do passado, todos eles estavam envolvidos em alguma atividade. Então Deus usou essas pessoas e os chamou para que elas pudessem realizar o seu trabalho. E aqui nós temos uma indicação no capítulo 13 de que essas pessoas que formavam esse grupo aqui, elas estavam servindo e eles também estavam orando, né? Servindo e jejuando. E enquanto eles faziam isso, diz o verso de número 2, o Espírito Santo falou: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Provavelmente através de um daqueles irmãos que era profeta, o Espírito Santo manifestou a sua vontade. E é importante, irmãos, que nós olhemos aqui para esse texto e percebamos o seguinte, né? Aquilo que o próprio apóstolo Paulo vai se vangloriar, no bom sentido, lá em Gálatas, quando ele diz que o seu ministério, né, o início do seu ministério como missionário, o início do seu trabalho como missionário não foi algo que ele dependeu da vontade do homem, né? Não foi algo que ele sentiu no seu coração, eu senti no coração e eu vou sair pelo mundo pregando o evangelho. Ou então ele esperou que alguém desse a ele autorização. Quando Paulo fala isso lá em Gálatas, certamente ele está nos chamando a atenção para isso que Lucas está falando. Porque foi o Espírito Santo quem chamou Paulo para essa obra. E claro, no início da história de Paulo, relatada aqui em Atos, o próprio Senhor Jesus Cristo falou para ele que ele havia sido escolhido, um vaso muito especial, escolhido para levar o evangelho aos gentios. Então, Paulo, durante bastante tempo, aguardou esse momento, né, para que se cumprisse na vida dele as palavras do Senhor Jesus Cristo. Você é para mim um vaso escolhido, a quem eu vou usar para levar o evangelho aos gentios. E a partir desse momento,
essas palavras de Jesus se cumprem na vida de Saulo, juntamente com Barnabé, né, que é o seu companheiro, e ele então é separado. Tá? Mas olha que detalhe importante aí no verso 3. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Embora o Espírito Santo tenha separado, embora o Espírito Santo tenha dito, são esses os que eu escolhi para essa obra de levar o Evangelho aos gentios, né? É importante observar aqui o papel da igreja, que está refletido no final do versículo, mostrando aqui que os irmãos da igreja e a sua liderança colocaram sobre ele as mãos, né? Sobre os dois as mãos, e os despediram, ou seja, a igreja também ela participou desse envio. É claro que o agente direto da missão é o Deus triuno, né? É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. É o Pai que envia, né? É o Espírito que envia, é o Senhor Jesus quem envia. Então, os três estão unidos nesse envio missionário. E o Senhor Jesus Cristo havia falado das suas intenções de usar Paulo como instrumento, e agora o Espírito Santo concretiza essas palavras, separando a Paulo e a Barnabé e os enviando. Mas a igreja ela não fica indiferente a tudo isso, não é? E é importante observar aqui o papel da igreja no reconhecimento do que Deus faz, reconhecendo a vocação e o chamado de Deus na vida de Paulo e na vida de Barnabé, e também dando o seu selo, dando a sua autorização. Então o papel da igreja aqui também é fundamental, mostrando que a igreja de Antioquia também está junto com Paulo e Barnabé. Que a igreja de Antioquia também é responsável pelo envio de Paulo e Barnabé. Tanto é verdade que quando eles retornam, é para a igreja de Antioquia que eles retornam. E quando eles retornam, eles prestam relatórios à igreja de Antioquia. E a gente vai ver isso na medida em que as viagens de Paulo vão avançando e ele retorna até a sua base, que é a igreja de Antioquia. Então, nós vemos aí a ação divina no chamado, na escolha, né, de Paulo e Barnabé, separando, escolhendo e chamando esses dois para o trabalho missionário, mas também vemos aí o papel da igreja, a igreja que apoia em orações, a igreja que certamente supriu esses homens, né, de recursos para que eles pudessem realizar a obra missionária, e a igreja que envia e que coloca aqui o seu selo sobre a vida desses dois homens, né, mostrando que eles estão ligados. Paulo e Barnabé são representantes da igreja de Antioquia. E eu falo isso porque muitas vezes eu vejo entre algumas pessoas, entre alguns jovens, a ideia de fazer missões desvinculada da igreja, né? De fazer missões radicais. Às vezes se junta a uma entidade, uma instituição para-eclesiástica, ou que não tem nenhuma ligação denominacional, e vão fazer missões. Quando nós olhamos as Escrituras, esse não é um modelo adequado. Até mesmo Paulo e Barnabé, eles se submetiam à igreja de Antioquia. Tanto é verdade que eles voltavam para a igreja de Antioquia e prestavam seus relatórios do trabalho que era realizado. Então esse tipo de missões que acontece independente da igreja não é o modelo que nós encontramos aqui nessa passagem. Então eu queria deixar isso registrado, deixar isso bem pontuado para aqueles que estão escutando esse estudo, estão conosco aqui estudando a palavra do Senhor, e mostrar que o papel do Espírito Santo de escolher, né, não anulou o papel da igreja de reconhecer o chamado e de cooperar junto com esses irmãos aqui no trabalho missionário. E aí eles, diante dessa dupla, né, desse duplo reconhecimento, o reconhecimento do Espírito e o reconhecimento da igreja, eles vão para a viagem missionária. Não sabemos por qual razão eles escolheram esse itinerário, né? Lucas, ele diz aqui no verso 4, que enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas e tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram um certo judeu mágico
falso profeta de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. Este, tendo chamado a Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome. Procurando afastar da fé o procônsul, todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Então, eu acabei aqui fazendo a leitura do trecho todo, do verso 4 até o verso de número 12, e nós não sabemos por que Paulo e Barnabé vão escolher esse percurso. A indicação no verso 4 ela é muito ampla. Nós não sabemos se ela foi uma indicação do Espírito Santo ou se esse caminho escolhido por eles, ou essa trajetória seguida por eles, tem a ver com o fato de que eles foram para regiões mais conhecidas, mais próximas. Tá? O verso 4 diz que enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia. Não sabemos, a partir desse verso, se essa indicação foi do próprio Espírito ou se foi um plano, uma estratégia bolada por Paulo e Barnabé. De todo modo, é importante observar que eles saíram de Antioquia, descendo ali a região da Seleucia, e navegaram para Chipre, que era o país natural, de onde Barnabé era natural. Então eles viajaram de Antioquia para Chipre, que era a terra natal de Barnabé. E ali eles iniciam a sua caminhada missionária. É provável, então, que a escolha desses lugares tem a ver mais com a proximidade, com a familiaridade que eles tinham com aquele território. Tanto é verdade que de Chipre, eles chegam, descem ali a região de Salamina e anunciam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Aquilo que vai se tornar uma marca de Paulo e Barnabé. Porque eles inicialmente, quando começam as suas viagens missionárias, eles adotam essa estratégia de primeiro ir aos judeus e depois é que eles vão para os gentios. Então eles buscam primeiro os judeus e depois eles vão aos gentios. E fazem isso aqui nessa passagem que nós acabamos de ler. Descem até a sinagoga judaica e Lucas também nos informa que João foi como auxiliar. E é importante observar o silêncio de Lucas até aqui. Porque Lucas em nenhum momento nos fala que o grupo era composto por João Marcos, primo de Barnabé, até esse momento. E a razão para o silêncio de Lucas, que escreve Atos, talvez esteja ligada com o fato de que somente Paulo e Barnabé que foram escolhidos, separados pelo Espírito Santo. De todo modo, ele faz questão de dizer que João Marcos era apenas um auxiliar, um servo, mostrando aqui que ele estava ajudando, contribuindo de alguma maneira com os dois missionários, Paulo e Barnabé. E diz o texto então que eles, atravessando toda a ilha de Pafos, encontraram um certo judeu. E aí a gente vai encontrar um detalhe importante que mostra o início dessa ação missionária de Paulo e Barnabé. Eles encontraram ali um judeu que era um falso profeta e também mexia com a mágica, com o ocultismo. Tá? É importante observar que mesmo sendo judeu, Elimas, ou como aqui nós vemos no texto, Bar-Jesus, porque esse era o seu nome, ele, mesmo sendo judeu e conhecendo as escrituras do Antigo Testamento, sabendo das proibições que o Antigo Testamento fazia com relação ao ocultismo, com a magia, ele ainda se atrevia a fazer isso.
e ele estava ali naquela região, e aqui nos faz, o texto de Lucas nos faz lembrar de quando Pedro entra lá em Samaria, e lá ele encontra o Simão, né? Aquele Simão o mágico, né? Que também, como esse Elimas ou Bar Jesus, engana as pessoas do local, né? Com o ocultismo, com a mágica, com os conhecimentos prováveis que ele tem do judaísmo, enfim. Então você vê um paralelo aqui do trabalho missionário, desse episódio que acontece aqui no início do trabalho missionário de Paulo e Barnabé, com o que acontece lá em Samaria, quando Pedro é enviado pela igreja de Jerusalém, e ali ele encontra esse obstáculo, encontra esse adversário. Mas voltando ao nosso texto, nós vemos aqui essa oposição que há, né, mostrada por Lucas, e Lucas então encontra esse Elimas, o mágico, e Paulo e Barnabé, melhor dizendo, encontram esse Elimas, o mágico, né, e encontram também o procônsul, que era justamente aquele que na ilha, né, de Pafos representava o governo romano, que era o Sérgio Paulo. E esse homem, que é descrito por Lucas como um homem inteligente, havia sido enganado por Bar Jesus. E é importante ver o nome, né? Bar Jesus. Bar Jesus significa filho de Jesus, que em aramaico seria o mesmo que filho de Josué, né? Porque o nome Jesus é o correspondente ao nome Josué lá do Antigo Testamento. Então ele é filho de Josué, ou Bar Jesus. E esse homem enganava as pessoas do local usando a mágica, né? E quando Paulo e Barnabé começaram a pregar o evangelho e começaram a anunciar o evangelho para o procônsul Sérgio Paulo, Elimas, ele viu ali uma ameaça ao seu trabalho ali na ilha, né? Ele viu uma ameaça porque ele pensou que se Sérgio Paulo se convertesse ao cristianismo, se ele desse atenção à mensagem de Paulo e de Barnabé, ele ia perder a sua fonte de renda. Então, ele tentou perturbar o trabalho dos dois missionários. E é engraçado porque o texto vai nos dizer que Paulo, nesse momento, ele toma a frente. Até então, o texto sempre fala de Barnabé e de Saulo, né? Aí no verso de número 6, Barnabé e Saulo, né? Havendo atravessado ali de Pafos, encontraram um certo judeu chamado... encontraram um certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul, e tendo chamado, verso 7, Barnabé e Saulo, né? Mas aqui, veja, no verso 9, Lucas diz: todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo. Então é importante aqui observar a maneira como Paulo entende isso. E ele percebe que nesse momento há um confronto de poderes aqui. Entre Paulo, que é o representante de Jesus, e Bar Jesus, que, embora tenha Jesus no nome, ele não é filho de Jesus, mas ele é filho do diabo. Então, Paulo, ele observa que há um confronto aqui, que Satanás, que o diabo está tentando, de alguma forma atrapalhar o trabalho missionário e impedir que Sérgio Paulo, o procônsul, ouça, escute o evangelho. Então Paulo, com toda a autoridade, e Lucas deixa claro que Paulo nesse momento ele fala cheio do Espírito Santo, mostrando que não era inveja, mostrando que não era a raiva que Paulo sentia, mas que o próprio Espírito Santo o encheu nesse momento e o fez perceber as implicações de tudo aquilo que estava falando. Com toda a autoridade ele olha para Elimas, o Bar Jesus, fixa nele os olhos e diz: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Ou seja, você que
que se coloca aqui como alguém, né, vindo da parte de Deus, na verdade você só trata do engano, da malícia, você é um inimigo da justiça e se opõe à obra de Deus. Então, se você fosse alguém enviado por Deus, você não se colocaria contra a obra que nós estamos realizando aqui. E é importante observar no verso 11 que Paulo, então, o repreende e anuncia um juízo de Deus sobre Elimas. Um juízo temporário, é verdade, mas ele anuncia um juízo. Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Então, Paulo, cheio de autoridade, ele repreende Elimas e traz sobre ele uma maldição que não é do próprio Paulo, mas é o próprio Deus quem o amaldiçoa, né? Paulo invoca aqui o nome do Senhor e naquele momento Elimas fica cego. E um outro detalhe que eu não posso deixar de lado aqui nessa passagem é a mudança do nome desse personagem. Ele começa sendo anunciado como Saulo, lá no verso de número 2, Barnabé e Saulo. E a partir do verso de número 9, há uma mudança no seu nome de Saulo para Paulo. Muito tem se discutido acerca dessa mudança. Por que ele mudou esse nome, né? Por que ele deixou de usar o nome Saulo, que é o nome aramaico, e usou o nome Paulo, que é o nome grego? Agostinho foi um dos primeiros a observar essa questão. E para Agostinho, né, a palavra Paulo significa pequeno. Então, para Agostinho, Paulo queria deixar claro com esse nome que ele era o menor dos apóstolos. É provável que essa fosse uma das razões. Mas tudo indica que Paulo usa esse nome aqui, né, e é muito importante observar que ele usa esse nome primeiramente em conexão com o procônsul Sérgio Paulo. E aqui eu estou seguindo a sugestão do Simon Kistemaker, que comenta o livro de Atos. E a sugestão do Simon Kistemaker é de que Paulo usa esse nome para mostrar a Sérgio Paulo, que é um procurador romano, né, um procônsul romano, melhor dizendo, que também Saulo é um cidadão de Roma. Então Paulo está falando de pé de igualdade com aquele procônsul. Ou seja, eu também sou cidadão. Então isso se torna uma estratégia de Paulo, tá? E ele percebe então que isso pode lhe abrir muitas portas. Então ele usa isso nesse contexto. E a partir de agora ele adota o seu nome grego, né, Paulo, e assim se identifica em suas viagens missionárias. Então eu creio que essa sugestão do Kistemaker, ela atende bem a nossa ideia do texto e nós podemos aprender bem com essa questão, tá? O fato é que o procônsul Sérgio Paulo fica maravilhado e ele reconhece que, de fato, Paulo e Barnabé são enviados por Deus e que Elimas é um embusteiro, é um falso profeta. E o texto diz, Lucas comenta aqui no final, que ele, maravilhado, creu na doutrina do Senhor. Então, o primeiro convertido aí na cidade é o Sérgio Paulo, o procônsul de Roma naquela cidade. E o texto então caminha. E eu quero fazer aí uma consideração dos versículos de 13 a 15 para a gente fechar esse estudo de hoje, tá? E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia, da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, o chefe da sinagoga mandaram dizer-lhe: irmãos, se tens alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Então, irmãos, aqui nós temos
um conflito acontecendo, e Barnabé, que havia, e João Marcos, melhor dizendo, que havia acompanhado Paulo e Barnabé na viagem missionária, ele resolve retornar. Muito tem se falado acerca das razões, dos motivos que levaram João Marcos a voltar. Alguns comentam que ele era muito novo, então sentiu o peso da viagem, achou muito perigosa a viagem, então resolveu retornar para casa da sua mãe, para Antioquia, enfim. Ele não teria aguentado a pressão. Essa é uma possível explicação para o retrocesso de João Marcos. Mas há uma outra possibilidade que muitas vezes nós não discutimos, E devemos observar o fato de que, a partir desse momento, Paulo e Barnabé eles estão decididos a pregar o evangelho entre os gentios. E diz o texto aqui que, navegando de Pafos, então, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E uma possibilidade, então, que nós podemos apontar aqui para a desistência de João Marcos era o fato de que João Marcos não concordava que Paulo pregasse o evangelho para os gentios, que ele fosse exclusivamente em territórios gentios, ou seja, que ele pregasse àqueles que eram considerados pelos judeus como pagãos. João Marcos ele era filho de Maria, aquela mesma que no estudo da semana passada nós vimos, tinha uma igreja que se reunia na sua casa e foi para onde Pedro foi quando escapou da prisão. Então é possível que João Marcos compartilhasse da mesma opinião que muitos judeus cristãos compartilhavam, de que os gentios não eram dignos do evangelho, ou que se eles se tornassem discípulos do Senhor Jesus Cristo, eles deveriam ser aculturados ao judaísmo. É possível que essa também seja uma explicação para essa desistência. De todo modo, Barnabé e Paulo seguem sozinhos, E é importante observar mais à frente que é a partir que com a desistência de Marcos, o grupo vai ficar desfalcado e eles vão depois buscar um outro ajudante. E é nesse contexto então que vai aparecer aí o nosso querido Timóteo, que vai junto com Paulo e com Barnabé nas suas viagens, Então, a necessidade de ter mais uma pessoa, ajudando aí, fica evidente. De todo modo, Paulo e Barnabé vão para a região de Antioquia da Pisídia. Há um conflito aqui porque haviam duas Antioquias e alguns comentaristas dizem que haviam até mais. Antioquia era um nome muito comum, havia sido uma homenagem feita a Antíoco, que abriu várias cidades com esse nome. Então haviam várias Antioquias, uma na Síria, onde havia a igreja cristã, e havia essa também da Pisídia, onde os apóstolos vão chegar, Paulo e Barnabé vão chegar. E lá eles chegam numa sinagoga, eles vão procurar a sinagoga local, como era o costume de Paulo e Barnabé, e eles então no sábado vão à sinagoga, acompanham todo o culto da sinagoga, que era muito parecido com o culto que nós realizamos hoje, Muitos inclusive dizem que o modelo de culto que nós realizamos nas nossas igrejas, ele é espelhado no modelo da sinagoga, e era aquele modelo que tinha lá a leitura da lei, a recitação do Shema, o cântico de alguns hinos e o momento da pregação. E quando Paulo e Barnabé chegam lá na sinagoga local, eles são reconhecidos como pessoas que têm alguma mensagem. E o dirigente então da sinagoga pergunta a Paulo e a Barnabé se eles têm alguma mensagem para trazer ao povo. E é importante também destacar que nesse momento os cristãos ainda não haviam se diferenciado dos judeus. Pelo menos para a maioria das pessoas o cristianismo era uma seita
do judaísmo. O cristianismo era uma seita do judaísmo, e de modo que os cristãos eles não eram diferenciados. E é possível também o fato de que Paulo e Barnabé não tenham chamado ou levantado a suspeita dos líderes da sinagoga, que eles se apresentassem como judeus, que de fato eles eram. E eles então introduzem-se dentro daquela sinagoga, e como nós vamos ver a partir da semana que vem, Paulo e Barnabé vão iniciar então um movimento ali na cidade. Paulo vai pregar um sermão que é um resumo do Antigo Testamento, que vai do verso 16 até o verso 41. E eu vou deixar isso para a semana que vem, porque senão vai ficar um texto muito extenso, tá? Mas eu quero ressaltar aqui alguns pontos daquilo que nós já falamos, destacar alguns pontos importantes daquilo que nós falamos acerca desse texto e algumas coisas que precisam ser pontuadas. Primeiro, voltando ali ao começo da passagem, o fato de que Paulo e Barnabé foram separados pelo Espírito, mas houve também o reconhecimento da igreja, o apoio da igreja, isso é importante. A vocação, ela é o chamado de Deus, no caso de Paulo e de Barnabé, esse chamado foi explícito, foi direto, foi o Espírito Santo que os separou. Hoje em dia, quando alguém se sente vocacionado ao ministério da palavra ou ao trabalho missionário, essa pessoa ela sente o chamado de Deus no seu coração, de uma maneira subjetiva. E esse chamado ele precisa ser reconhecido pela igreja. Tá? Então hoje nós caminhamos nessa direção. Não acontece, pelo menos não tem acontecido da maneira como nós vimos aqui em Atos, em que o Espírito Santo revela a sua vontade diretamente, e dessa maneira fica claro que Barnabé e Saulo haviam sido chamados por Deus para realizar essa obra. Mas é importante o papel da igreja. E quando eles iniciam a sua caminhada, o seu ministério missionário de anunciar o evangelho entre os gentios, nós vemos aí as dificuldades surgindo. E Paulo vai, então, encontrar ali um adversário, alguém que se opõe à obra de Deus. E ele vai, então, resistir face a face. E nós vemos aqui uma coragem que é peculiar a Paulo, Em nenhum momento ele retrocede. Ele agiu assim contra Elimas, ele vai mais à frente, quando nós estivermos estudando ali durante a sua segunda viagem missionária, em que ele vai para Filipos, ele também vai resistir a um espírito adivinho que estava sobre uma jovem, ele também vai ser duro ali naquele contexto. E como ele vai mostrar em Gálatas, por exemplo, ele também resistiu face a face a Pedro. Então era uma característica peculiar de Paulo, embora aqui o texto nos chame a atenção para o fato de ele estar cheio do Espírito Santo, e assim ele percebe que as intenções de Elimas, elas são intenções que cumprem o propósito de Satanás de querer atrapalhar a obra de Deus. E ele o resiste, e como consequência daquilo, o poder de Deus é manifestado, as credenciais do apóstolo são comprovadas perante Sérgio Paulo, e ele então o reconhece como um homem de Deus, como enviado de Deus, e acredita na doutrina. Dali eles vão para uma região seguinte, vão em direção a Antioquia, e é nesse momento que o João Marcos vai deixá-los. Algumas possibilidades de explicação para essa atitude de João Marcos. Alguns acham que ele sentiu o peso da viagem, mas é uma possibilidade também de entender que João Marcos não estava de acordo que o evangelho fosse levado aos gentios dessa forma. Então é possível que isso tenha contribuído para a volta de João Marcos. De todo modo, ele se separa do grupo e Paulo e Barnabé vão caminhar sozinhos. Tá? Então esse é o resumo do que a gente viu. Espero que você tenha gostado, compreendido bem aqui essa passagem. E na próxima semana nós vamos continuar e vamos falar aí da mensagem que Paulo prega. Esse capítulo aqui ele é um pouco mais extenso, ele tem 52 versículos, então eu preciso fazer essa parada, essa pausa estratégica para que a gente possa compreender o texto na sua totalidade, tá? Que Deus abençoe então a todos aqueles que estão nos assistindo, estão conosco aqui nessa transmissão. Alguns irmãos estão aqui conosco participando, A nossa irmã, deixa eu pegar aqui por cima, o Abival, diácono da nossa igreja, a irmã Dulce,
a Mônica Maximiano está conosco, o Lucas e a família Ferreira conosco, o diácono Wagner está também, a Tainá conosco, o diácono José Maximiano, a irmã Enaide, que já foi da nossa igreja. Deus abençoe sua vida, Enaide. Hoje está lá na igreja Betel. A irmã Marinês com a gente, que bom tê-la com a gente. A Luciana Oliveira, a Janete, que é minha conterrânea lá do Ceará, foi da minha igreja lá no Ceará. A irmã Vera Lúcia, o irmão Dalberto, que sempre estão conosco nas nossas transmissões. A Shirley, enfim, todos os queridos irmãos que participaram do nosso estudo de hoje. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês. A irmã Patrícia também estava assistindo pelo Facebook. Que Deus esteja abençoando a vida de todos vocês, tá? Nós vamos fazer uma última oração para encerrar o nosso estudo e que Deus esteja abençoando a vida de todos aqueles que nos assistem nessa hora. Pai querido, nós louvamos o Teu nome e agradecemos pelo privilégio de estudar a Tua Palavra. Nós Te damos graças, agradecemos ao Senhor por toda a Tua bondade, por toda a Tua misericórdia. Vem, Senhor, nos ajudar a compreender cada vez mais a Tua Palavra e a colocar no nosso coração o desejo renovado de estudar a Tua Palavra com afinco, com dedicação. Abençoa as nossas vidas, Pai. Nós Te agradecemos por tudo, suplicamos a Tua bênção sobre as nossas vidas, nos dá uma boa noite de sono, de descanso, e que amanhã possamos acordar renovados para mais uma vez servirmos ao Senhor, aonde o Senhor tem nos levado. Abençoa as nossas vidas, ajuda o nosso país a sair dessa crise e abençoa o Teu povo, ó Deus, que está nesse momento nos lares, mas tem se renovado, ó Deus, e buscado meios de Te servir, de Te adorar e de cultivar a Sua santidade. Abençoa o Teu povo. É a oração que fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Agradeço então a todos que estão conosco na transmissão. Que Deus abençoe a vida de vocês. No próximo domingo, às 18 horas, nós teremos a nossa transmissão da mensagem pastoral. Que Deus abençoe a vida de todos vocês.